Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. As cooperativas de produção agropecuária no Brasil faturaram 200 bilhões de reais no ano passado. O valor representa um crescimento de 10,61% em relação à receita registrada no ano 2016, que foi de 180,8 bilhões de reais. A informação é da Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB. O cooperativismo vem se descolando da realidade do país em termos de crescimento. Vem crescendo mais, avaliou Renato Nobili, superintendente da OCB. Ele diz que o resultado reflete a maior industrialização, o que agrega valor. É o investimento em transformação de soja em óleo, por exemplo, ou o maior destino dos grãos à produção animal. Esse movimento foi ajudado por um mercado, no geral, favorável para os negócios das cooperativas. Na venda de produtos ou compra de insumos, a cooperativa serve como um balizador de preços. O desafio ao agregar valor é manter o equilíbrio entre conseguir os insumos com menor custo e, ao mesmo tempo, remunerar bem os produtores rurais, explicou o superintendente da OCB. As cooperativas agropecuárias também exportaram mais no ano 2017. Foram 6,16 bilhões de dólares, 20,07% a mais que em 2016, 5,13 bilhões de dólares. O complexo soja respondeu por 28% do total, 1,74 bilhão de dólares. Depois aparecem açúcar e etanol, com 26%, com aves em 21%, 1,21 bilhão de dólares. Café exportou 11%, 706 milhões de dólares, e suínos 6% com 341 milhões de dólares. Os dados da OCB mostram ainda que a China foi o principal destino dos embarques, respondendo por 19% das exportações das cooperativas agropecuárias. Depois aparecem Estados Unidos com 8%, Emirados Árabes 7%, também Alemanha 7%. No segundo seminário Tendências do Agronegócio, o palestrante e engenheiro agrônomo, professor da USP na área de Economia e Estratégia das Organizações do Agronegócio e das Cooperativas, Décio Zilberstein, falou sobre a cooperativa como ferramenta de proteção ao produtor rural. Na última etapa da palestra, Décio disse que as mudanças são muito rápidas e as cooperativas devem se preparar para isso. As mudanças são tão rápidas que nós temos que parar hoje para pensar como que será o futuro do agro. Nós não temos muita clareza, o grau de incerteza é enorme, mas nós temos que formular cenários. Também nós temos que formular cenários sobre o futuro seu, do produtor rural, do membro da cooperativa, e também projetar cenários para o futuro da própria cooperativa. Essas questões estão profundamente interligadas, o que nos convida a ter uma vasta agenda estratégica. E as respostas a essa pergunta, as respostas não caem do céu, mas vêm do esforço organizado que lideranças como vocês podem fazer nas suas bases de produção, com as suas organizações cooperativas. Eu continuo como acreditava há 40 anos atrás, quando eu recebi um convite para participar de um primeiro congresso de cooperativa na minha vida, e esse convite veio do Dr. Toninho Rodrigues, que é simplesmente o pai do Roberto Rodrigues. Talvez alguns aqui o tenham conhecido. O Dr. Toninho Rodrigues me levou, e foi em Brasília, a primeira vez que eu fui para Brasília, num ônibus de uma cooperativa de Santos, que saiu de lá da Avenida Ipiranga, em São Paulo. E lá fui eu era ainda estudante de agronomia. Eu não deixei de acreditar no cooperativismo desde então. Eu acredito fortemente, que não quer dizer que não tem outras empresas sérias e não quer dizer que as empresas não cooperativas não geram valor e não são parceiros. Claro que são. Mas lembrem-se, vacas magras e vacas gordas. A cooperativa é aquela organização que promove a defesa dos interesses de vocês. Essa é a mensagem fundamental que eu queria compartilhar e agradecer a chance de estar aqui com vocês hoje. Obrigado.
O cooperativismo agrícola, de uma forma geral, tem ganhado papel de destaque, tendo em vista que, através das cooperativas, os pequenos agricultores têm tido mais oportunidades de competitividade no mercado agrícola e até recebendo incentivos do governo através de programas que fornecem subsídios para capacitação técnica e educação. Desta forma, seguindo os princípios do cooperativismo, são incentivados a buscarem informação e treinamento para seus negócios, para os seus sócios, para o membro da comunidade, promovendo por meio da educação, da capacitação, do desenvolvimento da sociedade em que se insere. O que se entende por cooperativismo é que é uma doutrina que preconiza a colaboração e a associação de pessoas ou grupos com os mesmos interesses, a fim de obter vantagens comuns em suas atividades econômicas. Busca-se o processo social da cooperação e do auxílio mútuo, segundo o qual aqueles que se encontram na mesma situação desvantajosa de competição conseguem, pela soma de esforços, garantir a sobrevivência. Também atua no sentido de procurar alternativas a seus métodos e soluções, de forma a reduzir os custos de produção, obter melhores condições de prazo e preço, edificar instalações de uso comum, potencializando a produção agrícola dos associados. Cooperativas são sociedades de pessoas. Tem por finalidade viabilizar e desenvolver atividades de consumo, produção, crédito, prestação de serviços e comercialização, gerando benefícios para os cooperantes, formando e capacitando seus integrantes para o trabalho e a vida em comunidade. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.